começou. Tá no ar. Começou o terceiro episódio do Sindipod, podcast do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Eu sou Edgar, sindicalista, bancário do Itaú, fazendo aqui uma rápida autodescrição. Sou um cara branco, que veio dessa vez com o cabelo cortado. Tô com uma blusa vermelha. E você, Totó? Eu sou Antônio Neto, sou dirigente sindical também, bancário, funcionário do Banco do Brasil e estamos aqui para o terceiro episódio. Vamos em frente, cada vez mais o Sindipod vai se tornando uma realidade. E a gente está aqui para conversar com uma pessoa muito especial e eu diria a pessoa mais importante para a realização desse projeto que é o Sindipod, né, Edgar? Exatamente. No primeiro episódio, a gente trouxe a Érica, né, da formação, secretária de formação. No segundo, excelente. Foi ótimo, né? No segundo, a gente trouxe a Ivone. A Érica falou um pouco sobre a campanha nacional, né? A Ivone, ela trouxe o acordo, né, o resultado do acordo que nós tivemos. E hoje a gente está aqui com uma figura que é a nossa Batgirl da nossa Liga da Justiça aqui no sindicato. É uma pessoa que você pode não conhecer ninguém, mas você chega nela, ela vai saber para onde você tem que ir aqui dentro. A gente tá com a secretária-geral, Neiva Ribeiro. Olá, Neiva, tudo bem? Oi, Edgar, oi, Totó. Eu olho pra onde? Eu olho pra vocês, eu olho pra lá? O que eu faço? Você olhar pode pra olhar gente. para a gente, você pode olhar para cá. Você quer dar um close? Gente, olha, eu tô muito feliz de estar aqui, sabia? Eu sou fãzaça de vocês, do programa, entusiasta do programa. Eu assisti a Érica, achei maravilhoso. Foi maravilhoso o primeiro episódio com a Érica. Foi muito lindo o episódio com a Ivone. E eu tô muito feliz de estar aqui. Adorei essa história de Batgirl, de Liga da Justiça. Para o nosso público que está ouvindo a gente no Spotify, faz uma pequena autodescrição sua. Bom, eu sou uma branca afro-indígena, muito clara. Eu tenho cabelos encaracolados. Atualmente eles estão bem armados. Hoje ele está bem escovado, porque eu vim aqui, né, pro YouTube, então eu queria ficar mais escovadinha. Eu tô com uma camisa de algodão rosa pink, mais pro vermelho, uma calça de algodão bege e um tênis, uma botinha de dança vermelha. Olha, hoje vai dançar. E brincos de strass, de argola de strass. Brilho, muito brilho. E Batgirl Pink. É. É isso aí. fazendo aqui, agora a gente vai para o currículo, porque, né, pessoa importante, a gente faz isso. Formada em letras pela faculdade... Pela Universidade de Guarulhos. Pela Universidade de Guarulhos, ela é bancária do Bradesco, foi secretária de formação, criou o curso Relações Sociais de Gênero, foi responsável pela implementação do curso de Paternidade Responsável na Faculdade 28 de Agosto, e agora ela é secretária-geral. Quer fazer um merchanzinho do nosso curso? Gente, a formação sindical tem bastante cursos aí para a gente se inscrever. No site do SP Bancários a gente tem informações, tem curso CPA 10, CPA 20, tem todos os cursos de formação sindical, né? E eu acho que é importante fazer o merchan. E aproveitar e fazer o merchan do Sindipod também, né? Ah, sim. Gente, tá vendo pelo YouTube? Deixa o like, compartilha, manda para os amigos. Tá ouvindo pelo Spotify, são as 5 estrelas que a gente pede aí para vocês. E o Sindipod, ele pede mais do que os demais podcasts. A gente tem algo a mais para pedir para as pessoas que estão nos assistindo, que é ser sócio do sindicato. Nossa, importantíssimo, Isso né? é muito importante. Sejam sócios do sindicato. Se você não é bancário e está ouvindo o nosso programa, seja sócio do seu sindicato. O sindicalismo é importante e esse podcast está aqui para levantar a bandeira do movimento sindical de modo geral. Para ser sócio do sindicato, dos bancários, é lá no SP Bancários, né, Edgar? Facílimo. No site do sindicato, você vai encontrar um botão de Seja Sócio, vai preencher um formulário muito rapidamente, alguém vai entrar em contato, pegar a sua assinatura digital e, muito em breve, você vai receber um kit de boas-vindas bem bonitão, ou no seu local de trabalho ou até na sua casa, que a gente tem
Tem um dirigente, o Serginho, um dia a gente vai trazer ele aqui, sim. que ele Nossa, faz precisa delivery. muito, é verdade. Bom, vamos para o nosso papo de hoje. A gente, como o Edgar falou, a gente tratou muito sobre campanha salarial. Com a Érica, a gente estava começando a campanha. Quando a campanha encerrou, a gente conversou com a Ivone aqui e fizemos um balanço da campanha. Mas aí o que fica? Fica para muita gente aquela coisa assim, tá, mas como que funciona o sindicato? E aí, nada melhor do que a gente trazer a nossa secretária-geral para explicar para a gente como que funciona um sindicato. Como é que um sindicato existe, como é que as pessoas trabalham dentro do sindicato, como é que você fala para a gente, para onde que a gente tem que ir, o que tem que fazer, porque aqui eu chamo a Secretaria-Geral do coração do nosso sindicato, né? Eu digo que a Secretaria-Geral é a cozinha do sindicato, né? Cozinha, coração, tem tudo a ver. Mas, assim, o nosso sindicato é um dos sindicatos maiores do país, um dos maiores da América Latina. Eu não sei se todos os sindicatos funcionam como o nosso, acho que cada sindicato tem a sua, né, seu jeito sua cultura. Dos sucessos da nossa campanha, que é uma campanha nacional, né, que vai unir 450 mil trabalhadores no Brasil, confederados na Contraf. Mas aqui no nosso sindicato, primeiro, que o sindicato funciona pela organização dos trabalhadores, né? A diretoria do sindicato, ela está aqui, ela é eleita para fazer com que o sindicato ele esteja vivo, funcionando. A gente tem aqui várias secretarias, que cada uma tem a sua função, mas o sindicato está vivo para fazer com que a pauta dos trabalhadores ela esteja, né, ela esteja ativa. Então, o sindicato hoje, a gente tem 88 diretores, né? A nossa direção tem bancários que são eleitos a cada 3 anos, agora a gente mudou o estatuto a cada 4 anos. Então, a gente tem bancários do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Safra, que fazem parte da direção. Já tivemos financiários, né? E já tivemos bancários de outros bancos. Esses bancários estão divididos, essa direção está dividida entre 7 regionais, Norte, Sul, Paulista, Leste, Oeste e Centro, Osasco, né? E a gente visita os locais de trabalho, nós temos 4.500 locais, fechamos muitas postos de trabalho, fecharam muitos postos de trabalho, né? Muita gente está trabalhando em home office, mas os bancos fecharam muitos postos de trabalho, mas a gente se divide por essas regiões, né? Se separa, se divide no que a gente chama micro-regiões, cada um tem lá a sua micro-região para cuidar, para visitar, para fiscalizar as condições de trabalho, para ver se está tudo certo, para ver se o bancário está precisando de alguma coisa, para ver se o local tem ar-condicionado legal, se tem porta de segurança, para ver se o clima organizacional está bem, para ser conhecido, para que se o bancário precisa de alguma coisa, queira fazer uma denúncia de assédio sexual, moral ou outra coisa, procure o sindicato. E assim a gente consegue ter uma capilaridade, a gente consegue ter cobertura de toda a nossa base, né? Para que quando a gente tenha uma campanha nacional como essa, se a gente porventura tenha que fazer uma greve, uma paralisação, a gente tenha condições de ter gente organizada em todos esses locais. O sindicato é um lugar que a Secretaria-Geral organiza todas essas regionais, essas regionais têm coordenações, a gente se organiza por coordenação de regional, onde essas tarefas são distribuídas, né? Reuniões, mutirões, sindicalização, atividades de paralisação, atividades de fechamento de agência, atividade de distribuição de material, atividade, enfim. A gente tem os coletivos de banco que se reúnem para discutir as pautas específicas, como que vai levar determinada pauta ou para o banco, ou para uma comissão estadual, ou para uma comissão nacional, ou para o Comando Nacional dos Bancários, que é onde é a comissão que reúne todos os sindicatos do país, né, os maiores sindicatos, as federações de bancos, dos bancários e as forças políticas, né, que junto representam esses 450 mil bancários, numa mesa de negociação contra ou negociando com a Comissão dos Bancos, que é a FENABAN, que representa lá 190 bancos. Então, a gente está aqui organizando essas negociações. A gente negocia com os bancos, às vezes a gente vai para o Congresso, porque tem pautas nossas
que não estão discutindo diretamente com as direções dos bancos. Tem coisa, por exemplo, nós estávamos em plena campanha nacional e tinha uma MP sendo votada, que ia ser votada no Congresso, que ia acabar com o nosso sábado, né? Então, a gente pegou aqui a Contraf, nós nos mobilizamos, a Ivone Juvândia procurou o relator da comissão, pedimos audiência, fomos lá colocar nossas argumentações, pedimos o DIEESE, nós levamos todos os dados mostrando que não havia nenhuma argumentação que a gente pudesse aceitar para você abrir as agências aos sábados, já que os bancos estavam fechando agências, já que a população não conseguia entrar nas agências para pagar uma conta, já que os bancos bancos que queriam trabalhar aos sábados já tinham acordos com o sindicato. Então assim, aí a gente vai para o Congresso fazer paralisação, fazer mobilização, e a gente conseguiu barrar, por exemplo, essa pauta. Então, o sindicato organiza uma série de questões em relação às negociações da categoria com os bancos e da categoria com o legislativo, onde se faz as leis, né? Onde os deputados fazem as leis. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade, né, que eu quero tirar, na verdade. Muitos bancários me procuram perguntando uma dúvida bem básica. O bancário, né, o dirigente sindical, ele é funcionário do banco? O dirigente sindical tem que ser funcionário do banco, né? Primeira coisa, para ele participar de uma direção, ele tem que ser funcionário do banco, porque as direções do sindicato são formadas por bancários que se juntam numa chapa para disputar as eleições do sindicato, né? Então, a gente, a cada 3 anos... Agora, o ano que vem, nós temos eleição, né? Provavelmente, a gente ainda não definiu, né? Próximo à eleição vai ter assembleia, vai te dar a comissão eleitoral vai definir a data e o período e todas as condições da eleição. Aí você vai decidir quem vai se vai decidir, não, a categoria decide, né? Monta uma chapa, geralmente a direção sempre monta uma chapa, né? Porque a direção já está acompanhando processos que estão em andamento. Negociações, organizações, como essa que eu te falei. Você não me falou, mas... você não me falou no meu currículo, mas, por exemplo, eu fui a primeira diretora da Faculdade dos Bancários. Quando a gente conseguiu montar a faculdade, conseguiu a autorização e criar o primeiro curso de administração, eu estava à frente desse processo, que foi uma coisa muito legal, porque o sindicato queria, por exemplo, criar uma faculdade para os trabalhadores que tivesse um conhecimento que fosse para além do que se ensina na faculdade hoje para o mercado, fosse uma coisa mais humanística, uma coisa mais para os direitos humanos, uma coisa mais para o sindicalismo, porque você já viu alguém ensinar sindicalismo na universidade? Nunca vi. Vocês já viram? Nunca vi. Então, você tem que ser bancário. Então, os bancários, geralmente a direção vai montar uma chapa, né? E aí a gente, por exemplo, nós, por exemplo, que somos bancários, vamos pedir para quem está nos assistindo aqui, votar na gente. Falar assim, olha, você gostou do nosso mandato? Então, vota na gente. Pode ser que outra chapa se forme e dispute conosco, e pode ser que não. Mas a cada 4 anos a gente tem os bancários sindicalizados vão ou referendar a direção que está conduzindo a categoria. Se ela estiver legal, vai reconduzir ao cargo. Se tiver ruim, vai colocar outra. Ou ela própria vai vir ao sindicato e dizer, olha, eu quero participar da direção. Mas tem que ser bancário, porque quem conduz a categoria, quem dá o rumo da categoria são os bancários. Não o banco, como algumas pessoas pensam, o banco deu um benefício. Não, a gente se organizou desde a hora que a gente monta nossa chapa, desde a hora que a gente vota na eleição do sindicato, desde a hora que a gente tira os delegados sindicais do Banco do Brasil e da Caixa, que a gente elege os cipeiros nos prédios. Nós estamos nos organizando para a gente ter o rumo das nossas questões, né? Assim como eles se organizam na FENABAN para resolver as questões deles. Ô, Ney, você falou de muitos números aqui, são coisas gigantescas. É muito grande o sindicato, gente. E como a gente está falando aqui, a Secretaria-Geral é que cuida, que é a cozinha de tudo. É muito trampo. Qual é a maior dificuldade da Secretaria-Geral?
Assim, a Secretaria-Geral... Porque, assim, o sindicato é um lugar que, como você disse, né? São bancários que vêm para a direção, como vocês, né? Que vieram, que estavam lá no banco, trabalhando, vendo as dificuldades, as metas abusivas e querendo lutar por um local de trabalho mais justo, uma distribuição da PLR mais justa, mas também vem para o sindicato ver que a gente também não pensa só no corporativo, no nosso... simplesmente no nosso acordo corporativo. A gente pensa num país melhor, a gente quer distribuição de renda, a gente quer políticas públicas, a gente quer que as mulheres tenham direitos, que a população LGBTQIA+, tenha mais direitos, que não haja racismo. Aí você entra aqui no sindicato, você vê que tem outras pautas que, para você mudar, você tem que discutir a política no geral, né? Então, quando vocês vêm para cá, quando nós vimos para cá, porque quando eu vim, eu era jovem assim como vocês, a gente é muito libertário, muito liberto, e a gente quer meio que se libertar das correntes do banco, né? Então, de vez em quando, a gente é meio libertário demais. E aí, a Secretaria-Geral tem que pôr um pouco de ordem. E aí, o pessoal se rebela. Aqui, Neiva, aí o pessoal a se maior rebela. dificuldade é lidar com a gente, é isso? Exatamente. Porque aí é um lugar... Para a gente fazer as coisas que nós fazemos, e nós somos um sindicato, todo mundo que está nos assistindo pode ser de esquerda, de direita, de centro, mas vai ter que escrever aí embaixo que nós somos o melhor sindicato do Brasil, do mundo. É um sindicato que luta pelo direito dos trabalhadores, que defende os trabalhadores, que não luta só pelas causas específicas, defende os bancos públicos, mas também defende a questão do crédito para o desenvolvimento, que quer tarifas mais baixas, que quer crédito para as pessoas empreender, que defende... Né? A gente não faz só o debate corporativo, já falei isso aqui. Mas é difícil você pegar, coordenar, são 88 diretores, deve ter mais 100... funcionários, e todo mundo é libertário. Se deixar, todo mundo quer fazer o que quer. Eu não discordo, então, não. Tem que ter disciplina. Eu não discordo, não, sem porque disciplina, assim, a gente chegou difícil. aqui, Neiva, a gente quer fazer um podcast, E aí, a gente encaminha para a Secretaria-Geral, e a Secretaria-Geral que faz o corre. Mas a Secretaria-Geral, assim, o sindicato é um lugar coletivo, ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter a gente tem uma executiva, então tem lá a Ivone na presidência, que ela, sem o apoio dela, sem o apoio da Rosani, do João Fukunaga, que estão no comitê administrativo, que além de todo o ordenamento político da entidade, ainda cuida da parte administrativa, porque o sindicato tem um CNPJ, né? Então, a gente tem funcionários, a gente tem imóveis, a gente tem seguros, a gente tem um montão de questões administrativas como uma empresa, né? Você tem um montão de questões que você tem que dar conta e fazer uma gestão que ela é meio burocrática, né? Uhum. E ela como é chata. Tem, além da Secretaria-Geral, né? Tem a Secretaria... A gente então nós temos a presidência, né? Que representa a gente institucionalmente em todos os eventos, nas negociações, enfim, é a cara do sindicato, a Secretaria-Geral que cuida de vocês, tenta pôr vocês na ordem, tenta fazer todo mundo seguir o que é. Porque, assim, a dificuldade que vocês me falaram nós discutimos tudo em reuniões, né? O sindicato é muito democrático, né? Então, tudo que a gente discute, decide, são em reuniões que a gente chama de SDS, né? Sistema Diretivo Sindical. Todo mundo participa, todo mundo discute, todo mundo dá ideia. Fechou ali, todo mundo cumpre. Mas você fazer uma ideia, chegar do mesmo jeito para 200 pessoas é meio complicado. Então, tem um probleminha ali. Um entende de um jeito, outro entende do outro. E a Secretaria-Geral tem que colocar ordem no negócio para o negócio sair e ser bem sucedido como né? Como a gente tem feito. E dá tudo certo. Nunca deu errado, dá tudo certo. A gente tem a Secretaria de Finanças, né? Que resolve todas as questões financeiras e tudo mais. O suporte e administração, que é a área do João Fukunaga, né? Que é a parte dos prédios, da administração, tem veículos, tem essa aparelhagem de som, tem a parte dos funcionários. A gente tem a comunicação, que é a Marta Soares, que é a nossa comunicação, acho que é a melhor. Martinha, você sabe que eu te amo, né, Martinha? Eu tenho que puxar muito o saco da Marta, que é minha companheirona. A gente, assim, a mobilização dos bancários, a organização do sindicato e a comunicação é um tripé, né? É um corpo que não dá para você fazer uma coisa sem a outra, né? Porque uma comunicação errada, passa uma mensagem errada,
deu tudo errado. E a nossa comunicação é uma das melhores do planeta, eu acho. Inserido assim, na nossa no Secretaria de né? Imprensa, na nossa comunicação, tá o nosso Síndic Sindipode. pode, né? Que é, Beijo, Marta. manda beijo pra Marta, que ela que apoia o projeto. Então, assim, uma comunicação sindical é uma coisa muito chata. Você imagina, né? O que a pessoa vinha fazer no sindicato? Eu fui assediado, eu não fui promovido porque tem alguém apadrinhado, se for no banco privado, se for no banco público, foi descomissionado. As mulheres, é a questão do assédio sexual, que é muito difícil de provar, porque nós estamos numa sociedade machista. O sindicato é um lugar de tristeza, vem problemas, e a gente tem que fazer as pessoas se juntarem ao sindicato para nós, conjuntamente, acharmos uma solução de mobilizar todo mundo para resolver o problema. Então, é muito difícil. Quando vem o problema aqui, é porque já está muito difícil. Então, fazer da comunicação do sindicato uma coisa legal é muito difícil. Então, eu parabenizo demais a Marta e a equipe de comunicação, porque a gente tem melhorado e conseguido, com as redes sociais e com... O Sindipode é maravilhoso, vocês são maravilhosos. Assim, se vocês não estivessem dentro do sindicato, espero que vocês não sejam cooptados pela iniciativa privada, né? No máximo, vocês podem ir para a TVT, que eu já falei até com o Tarcísio, um beijo, Tarcísio, mas para a iniciativa privada não, porque vocês são maravilhosos, né? Fazer dos nossos assuntos interessantes é muito difícil, porque a nossa vida é muito sofrida. A gente só lida com coisas, demissão no setor privado, demissão, adoecimento, o bancário que vem aqui adoecido, não conseguiu o benefício. Então, é muito complicado. É o bancário que não entende, que precisa de sindicalizar, porque é a sindicalização dele que paga tudo isso aqui. E isso aqui é importante para a gente mostrar para os bancos que a gente tem força, tem gente jovem que nem vocês, e tem gente muito mais jovem que assiste e fica cheio de vontade e vem para a luta. Então, é toda uma cadeia, né? Deixa eu aproveitar... É uma coisa que leva a outra, né? Deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa. Fora do roteiro. Tem alguns bancários também, e isso todo dirigente já escutou sobre isso. Eu quero ser um sindicalista. É maravilhoso. Como que eu faço? Você tem que vir para o sindicato primeiro, né? Porque, assim, a vida do sindicalista é uma vida bastante... É uma pergunta complicada, porque você não pode desincentivar, né? Mas não pode iludir. As pessoas falam muito mal dos sindicalistas, né? Que a vida do sindicalista é vagabundo, o sindicalista não faz nada. A vida do sindicalista é uma vida muito penosa, né? Porque você se dedica muito. A gente estava conversando aqui, eu não quero falar, mas às vezes você até abre mão de relacionamentos. Acho que a Ivone falou aqui, né? Alguma coisa assim. Não, a Ivone falou que o maridão quer mais viajar, fazer as trilhas com mas ela. Não é problema do sindicato. Não, mas às vezes é. Mas assim, o sindicalista, a sindicalista, ainda mais mulher, o nosso sindicato é diferente de muitos sindicatos aí, porque é um sindicato que tem muitas mulheres, as mulheres estão nos lugares, como diz a Ivone, o lugar é meu, nunca achei que o lugar não era meu, estou no meu lugar, estou bem e quero ter as outras mulheres. Achei muito bonito quando a Ivone falou da Juvândia, né? Porque a Juvândia sempre foi uma mulher que trouxe outras mulheres com ela, sempre abriu caminho para outras mulheres. E não importa se tem filho, se não tem filho, se tem problema, vai vir para o sindicato e vai ocupar os espaços. Mas é penoso. Você tem que estudar muito, aí o povo do jazz ajuda a gente, mas eles são muito, né? Eles são economistas fantásticos, e a gente está lá estudando, entendendo, se preparando para a negociação. Aí vem o bancário, fala aquele monte de coisa sofrida para a gente vem para casa com aquele monte de acúmulo de tristeza. Você quer ir lá resolver na porrada, não pode, você quer... paralisar, não pode, aí você vai paralisar a agência, aí o banco chama o interdito proibitório, vem multa pro sindicato, aí o dinheiro é da categoria. Então, assim, é muito sofrido. Então, assim, mas é muito legal, porque no sindicato você aprende muita coisa, você está sempre conversando com gente diferente, com especialistas, com gente do mundo inteiro. Assim, você cresce muito como ser humano, como ser social.
Eu acho que a Érica falou isso aqui, e o sindicato é uma escola. Se eu tivesse que escolher 3 vezes, eu voltaria 3 vezes e escolheria ser sindicalista, entendeu? Sabe o que eu achei legal? Vem pro sindicato. Essa pessoa que quer ser sindicalista, vem pra cá conversar com a gente. Vem testar se é isso mesmo. O Edgar ter feito essa pergunta e na sua resposta você ter mencionado a questão da mulher. Essa questão de vir para o sindicato, de participar, a primeira coisa, para vir para o sindicato, você tem que ser um militante da causa. E não quer dizer que você tem que ter formação de nada, ter faculdade ou ter nada disso. Quer dizer que você tem que se sensibilizar com a causa e participar das lutas. Exatamente. Nos bancos públicos, existe a figura do delegado sindical, né? E a gente está fazendo essa discussão, né? Nós vamos ter aí, num período breve, as eleições de delegados sindicais no Banco do Brasil. E uma coisa que a gente vai fazer muita questão e que está sendo uma discussão, que é a gente fortalecer a participação das mulheres nesse processo. Muitas, né? E aí, para todos os bancos, todas as bancárias que estão nos ouvindo, a gente entrevistou aqui a nossa secretária de formação, a Érica, uma mulher, a presidenta do sindicato, uma mulher, Ivone, e agora a gente está aqui com a secretária-geral. Esse sindicato está dando uma lição para as empresas, para os bancos e para os outros sindicatos, né, de que as mulheres podem ocupar esses espaços. Mas a gente nunca cansa. Então, eu queria lembrar aqui que esse processo, os delegados sindicais, os militantes, venham, mulheres. Aqui é um espaço de vocês, né? E vocês têm mais. Tem a Rosani, que é secretária de Finanças, Sim. a Mulher do Dinheiro. Vocês têm a Lucimária, que é do DIES. Vocês têm a Valesca, que é da Saúde. Tem a Vera Marchione. A Érica, que é da formação. A Érica já veio, né? Você tem a Marta, que é da comunicação. Tem muitas mulheres. E fora as mulheres que não estão na executiva, mas que são lideranças nas regionais, são mulheres fantásticas, né? Não, nós somos uma exceção, né, no sindicalismo. Por ter tantas mulheres. O pessoal me pergunta assim, os homens não ficam bravos de ter tanta mulher lá mandando? Eu falei, acho que não, acho que eles gostam. Eu acho que no fundo eles gostam. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como que é essa relação com a Ivone, a presidenta? Você seria uma vice-presidenta? Seria isso em termos da Secretaria-Geral? Quem que manda, né? Como que é essa divisão? Olha, eu nem sei te explicar, porque assim, é muito bom trabalhar com a Ivone. Ivone é uma pessoa maravilhosa, é muito bom trabalhar com ela. Ela é uma mulher muito generosa. Ela tem um conhecimento muito grande do sindicato, já foi tesoureira, ela já foi secretária-geral da Contraf. Ela, nossa, tem uma experiência muito grande. E a gente conversa muito, né, sobre o que fazer, né? Sobre como resolver as coisas. Então, na verdade, ela que determinaria as coisas, porque ela, por ser presidenta, a palavra dela seria a última, né? Mas a gente vai conversando sobre as coisas e não dá nem para perceber se ela determinou, se não determinou, porque a gente está ali construindo junto. E o nosso sindicato tem muito essa característica, né? A gente senta, a gente se divide muito por tarefas, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui das secretarias, né? Cada um cuida de uma parte. Da comunicação, da saúde, da formação, do jurídico, do DIESE, do cultural, né? Da parte do bancário solidário. A gente tem várias coisas que a gente vai se dividindo. E a outra parte de muitas tarefas que a gente, toda semana na executiva, a gente vai dividindo, por demanda, se pega uma coisa, se pega outra, a gente vai construindo conjuntamente. É muito bom trabalhar com a Ivone. Muito, muito, muito bom. Ela é muito prática, muito objetiva. Ela aposta muito na gente, sabe? Tipo, você acha que vai dar certo? Faz assim, que vamos ver. E geralmente dá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo muito bem. A gente tá vindo de um período muito bom. Desde 2016, que nós sofremos o golpe, e foi um baque para todos nós, né? Eu tava lembrando que você me falou no sábado, eu fiquei pensando nisso. Você me falou assim, não esqueço de você no Anhangabaú chorando quando a Dilma, foi a votação, presunção do impeachment, sim, né? Presumibilidade, tinha um nome assim.
E de 2016 para cá, que a gente sofreu um golpe na democracia e teve reforma trabalhista, reforma previdenciária, e teve lawfare, nós não perdemos um direito trabalhista. O sindicato não perdeu um direito. A gente apanhou, a gente sofreu, a gente chorou, a gente viu companheiros nossos serem presos injustamente, né? Teve a história do Vacari que foi preso e sofreu todo o ataque que ele sofreu, e agora o próprio Lula, né? Que agora a gente viu que todas as acusações contra ele caíram, porque o juiz era parcial e não tinha prova contra eles. E a gente sofrendo aqui no sindicato, fazendo as campanhas, fazendo as defesas e sofrendo, porque, puxa vida, quanta injustiça. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega minha, que eu mandei uma mensagem para ela sobre o Felipe Neto, né? Felipe Neto pediu perdão para a Dilma perdoou, e ela falou assim, eu também queria pedir perdão para ela por tudo que eu falei. Eu falei, ela perdoaria, viu? Porque ela é uma mulher fantástica, um coração maravilhoso, ela passou por tudo que ela passou, mas ela sabia o que estava em jogo e o que estava... por que a gente estava passando por aquilo, né? E a gente passou por tudo isso no sindicato e não perdemos nada. Então, eu acho que a gente é um time muito bom, a gente faz as coisas porque a gente acredita, porque é muito responsável, porque cada um sabe seu papel e é muito legal. E lutamos, né? Lutamos muito. E tem uma condição muito boa, a gente respeita as lideranças, a gente sabe que cada hora é um de nós que está liderando, são direções jovens, o sindicato tem esse compromisso de a cada tempo tá mudando. Então, era a Juvande, a nossa presidenta, agora está na Contraf, hoje é a Ivone. E a gente somos lideranças jovens que estamos conduzindo os processos importantes no país e estamos construindo lideranças, né? Até os nossos mais velhinhos aqui, né? Você falou do Vacari, falou do pessoal mais antigo aqui, nossas lideranças, né? São jovens há mais tempo, né? Sim, são os velhinhos bons de luta, uns velhinhos com espírito a gente tem muito aguerrido, né? O nosso sindicato tem um compromisso muito sério com esse negócio de formação. Então, assim, vocês são jovens, tem gente mais jovens que vocês chegando, né? E vocês estão aprendendo com pessoas mais antigas e nós também estamos aprendendo, né? Porque você nunca para de aprender. Você nunca vai deixar disso, você nunca vai saber tudo, né? Você tocou num assunto, eu queria te perguntar uma outra coisa que é recorrente. Tem muita gente que vem principalmente nas nossas caixas de comentário nas redes sociais, dizendo assim, sindicato não deveria se meter em política. Fazendo uma análise de que até comprar pão é um ato político, você acha que o sindicato ele deveria se omitir ou não? E por que não? Ou por que sim? Então, eu responderia para essa pessoa, né? Eu dei um exemplo já aqui nessa conversa. Então, tinha lá um deputado colocando em votação que os bancários vão trabalhar aos sábados. A gente não trabalha aos sábados desde 1932, parece, né? Que foi quando a gente conquistou a jornada, porque nessa época havia um surto de tuberculose. Sim. E a gente conseguiu essa conquista histórica. Então, eu vou combater isso aonde? No Congresso. Para eu poder combater isso, eu vou lá falar com os deputados. Isso é política. Ou eu não me meto e deixo eles acabarem com a minha jornada e vou trabalhar de sábado só porque banco XYZ não quer pagar a hora extra ou não quer pagar os direitos dos trabalhadores. Eu discordo. Então, eu estava conversando, eu gosto muito de rede social, né? Eu gosto muito de ficar mexendo e eu estava conversando sobre isso, porque tem uma narrativa é uma palavra da moda, né? Então, tem uma narrativa que diz, você não discute política, futebol e religião. Sim. E aí, você não discute política, quem criou essa narrativa não discute para poder discutir sozinho, né? Então, assim, eu não discuto política, mas os bancos foram lá, conversado com um deputado que criou um projeto de lei, ou criou uma emenda, criou um projeto de lei que vai fazer com que os bancários trabalhem de sábado. Sendo que esse banco que foi lá procurar esse deputado, podia ter vindo ao sindicato e falado, olha, eu preciso que o trabalhador trabalhe de sábado. Dá pra gente conversar? A gente faz um acordo? Porque a gente já fez acordos, né?
o trabalhador que trabalha de sábado em alguns setores, garantindo que ele tenha pelo menos 2 finais de semana cheios para ficar com a família, que nos dias que ele trabalha no final de semana ele tenha um valor maior, que ele tenha garantias, que ele não vai ficar trabalhando todos os sábados do ano sem folga, que ele não vai perder o contato. Vamos conversar, vamos negociar. Isso é uma questão para discutir com o sindicato, não no parlamento. Então, se o banco vai discutir política no Congresso, por que o sindicato não vai? O sindicato tem que discutir, sim. Inclusive, nós estamos... a gente está apoiando... não, os trabalhadores, o sindicato não pode apoiar, né? Embora o Comando Nacional soltou uma nota dizendo que sim, que vai, que tem o candidato para qual apoia, para qual está indicando que os bancários devam votar, que está amarrado com o nosso projeto de sociedade, que é a favor da democracia, que vai estar comprometido com a defesa dos bancos públicos, que está comprometido com a defesa de políticas públicas para a geração de emprego, de renda, contra a violência contra as mulheres, contra a homofobia, contra as políticas de ódio, né? Contra o ódio. E a gente tem que eleger uma bancada de 180 deputados para derrubar lá no Congresso todos os PLs que querem que a gente trabalhe de sábado, domingo, que querem acabar com a nossa jornada, que querem que a gente não tenha... que querem... a privatização dos bancos públicos. Então, tem que discutir, sim. Eu diria para esse moço, sim, está equivocado. Quem não quer que discute política é porque quer discutir sozinho. O que você diria para alguém, para um bancário que pretende votar em um candidato do Partido Novo? Gente, eu falo, não é possível. Assim, o mínimo que ele pode fazer, tem um aplicativo que a gente divulga. Pior que eu não trouxe hoje o aplicativo, mas se olhar na minha rede social, tem lá. É quem você votou na última eleição. Você tem que olhar em quem os candidatos do Partido Novo votaram no último período. Os candidatos do Partido Novo votaram a favor da reforma trabalhista? Sim. Então, eles não são boas pessoas para você votar, porque você tem carteira assinada, né, esse bancário, depende de direitos trabalhistas, então esse cara votou contra você. O Partido Novo votou contra a reforma da Previdência, então votou contra o bancário. O Partido Novo é a favor que esse bancário trabalhe de sábado? Sim. O Partido Novo é a favor que esse bancário tenha uma jornada de teletrabalho que seja negociada entre o bancário e o patrão sem passar pelo sindicato? Sim. Então, pelo amor de Deus, né? Você vai votar com um cara que não defende seus interesses, que é totalmente a favor do patrão? Pois é, a gente tem, além do DIESE, tem também o DIAP, né? Isso, exatamente. Que faz a assessoria parlamentar, né? Um departamento intersindical, assim como é o DIESE, e acho que a gente até poderia trazer o pessoal do DIESE para explicar o que é o DIESE para o pessoal, como que funciona também. Mas, como não é o tema, eu só trouxe aqui para dizer que é importante a gente pensar. O setor dos patrões tem quantos representantes no Congresso Nacional, né, Neva? E nós, trabalhadores, bancários, metalúrgicos, comerciários, condutores, trabalhadores de modo geral, trabalhadores de aplicativo, vamos ter representante lá também. Qual que é o problema de se discutir isso, né? Existem as coisas, e a gente sempre fala quando a gente conversa com os bancários nos locais de trabalho, existem as questões que a gente discute na mesa de negociação. Essas são da nossa alçada, da nossa responsabilidade de discutir. E existem todas aquelas que afetam o dia a dia dos trabalhadores e estão sendo discutidas lá, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Senado Federal, pelos poderes executivos. Então, o sindicato, ele é político, sim, né? Nós somos uma organização política e nós participamos e interferimos no debate político, né, Tá Ney? corretíssimo. Olha, chama Quem é Quem. Tá no site do DIAP. Não sei se de repente, se a gente pudesse colocar aqui, eu não sei se vai dar para fazer edição. Pode colocar na descrição do episódio. Mas na descrição do episódio, no www.diap.org.br, Quem é Quem. Você coloca o nome do candidato, o partido, e você vê como ele votou. E você vai ver que ele votou com o patrão. Entendeu? E aí, as pessoas que dizem, eu falei da narrativa, né? Então, quem fala que não é para você se meter em política, geralmente são as grandes corporações, os bancos, as grandes igrejas. Não é nem aquela igreja do teu bairro, né?
Mas o dono da Record, né, que ele tem isenção para ter uma rede de TV, helicópteros, você coloca... As igrejas têm isenção, né? Você coloca todos os pastores lá no nome da igreja. Aí você tem um montão você tem poder e influência para fazer mais política para si próprio. Porque a política é a defesa dos seus interesses. Todo mundo tem interesse. Né? Se um dia a gente chegasse a uma sociedade diferente do capitalismo, a gente ainda teria política. Porque não é porque a gente teria uma sociedade igual que os nossos interesses seriam iguais, né? Tem até um comercial famoso que sempre a cada eleição ele acaba voltando, de uma rede de lanchonete que fala sobre o voto em branco, né? Então eles perguntam para as pessoas, né, em quem que elas vão votar branco e nulo, e aí eles falam que ela vai ganhar um lanche, né, dessa rede de fast food. E esse lanche ele vem com pão e cebola. E aí, qual que é o mote, né, desse comercial? Quando você não escolhe, escolhem por você. Exatamente. Então, tem aquele ditado, se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Exatamente. Você vai ter que estar sujeito às decisões que essas pessoas tomaram. Recado do Edgar aí da Neiva para os isentões de plantão. Vamos tomar posição, gente. Vamos sair do muro e vamos posicionar. Ninguém é isentão. Quem é isentão está do lado dos opressores. Se assoprar, cai para a direita. Exatamente. Ô, Neiva, já que a gente está nesse assunto de política, acho que é um assunto interessante para te perguntar como secretária-geral aqui do sindicato. Isso é muito interessante para a gente passou por um processo maluco aqui na casa, foi uma coisa muito complicada, foi uma forma nova de enxergar tudo que foi a pandemia, né? Ai, nossa. Conta pra gente aí, do ponto de vista que viu tudo, que viu os dramas de todo mundo, tanto da categoria quanto do corpo dos dirigentes e funcionários da entidade. O que foi a pandemia, o que mudou? Foi muito triste, né, gente? Foi uma coisa muito triste. Primeiro que foi uma mudança, acho que foi uma ruptura em vários aspectos, né? Na nossa forma de nos relacionarmos. Eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo tão longe. Às vezes eu começo a lembrar, eu não consigo imaginar, não parece real que eu fiquei tanto tempo na minha casa com os meus pais. Eu tenho 2 pais que são idosos, tenho um filho autista, vocês conhecem o Nicolas. O Nicolas está com 28 anos. A gente ficou praticamente isolados, né? Ficamos em home office quase 2 anos. Então, toda vez que eu faço uma conta, eu conto 2 anos da pandemia e mais alguns anos. O sindicato teve que se readequar totalmente, porque a gente fez vários processos de revezamento, porque nós não deixamos o sindicato... a gente não deixou de estar presente nos locais de trabalho e nem na sede do sindicato. A gente se revezava para que todos nós pudéssemos estar à disposição do bancário, mas que a gente não tivesse contato um com o outro, né? Então, era todo mundo de máscara, face shield, era álcool gel, a gente só podia andar de carro, né? A gente só podia andar de carro, um com o motorista. Aí, se o motorista ficasse contaminado, aí todo mundo ficava em quarentena. Então, tudo que nós pedimos para os bancos, nós fomos muito mais rígidos, né? Sim. Muito mais rígido. E nós tivemos que montar uma estratégia de vigilância sindical, de ocupação das redes e da vida dos bancários no digital que nós não conhecíamos. A gente inventou uma forma de atuar, falando com as pessoas pelo WhatsApp, por newsletter, por rede social, que nós não conhecíamos. Foi uma coisa meio turbulenta para nós também, porque uma parte de nós já é mais velho, é de outra geração, não aceitava, não acreditava, falava assim, não, trabalho de base só faz cara a cara, olho no olho, esse negócio digital não funciona, é bobagem, perda de tempo, eu não vou aprender isso daí não. E aí a gente teve uma eleição, a eleição tinha que ser digital, e a gente fez a eleição, fez a campanha digital, ganhou a eleição digital, teve muitos votos, né? E o pessoal falou, bom, vou ter que aprender, né? E aí isso veio vários debates aqui. E as primeiras reuniões no Teams?
Ai, nossa, é muito louco, muito difícil, né? Então, a gente aprendeu muito rápido, eu acho, né? Porque eu acho assim, foi uma... Todo mundo aprendeu ao mesmo tempo, né? Não foi só o sindicato, né? Foi o banco, foi as nossas mães, nossos vizinhos, mas foi uma coisa muito rápido. E muito rápido, né? A gente ficava em casa, todo mundo isolado, então a gente tinha muita vontade de se comunicar. Então, acho que é aquela história, o ser humano, ele tem necessidade de se manter vivo, né? Não é isso? Ele aprende rápido, é um instinto de sobrevivência, e a gente aprendeu rápido. Mas, assim, nós aprendemos muito rápido, a gente deu saltos, né, de inovação, a gente conseguiu aprender a fazer sindicalização digital, sindicalização com assinatura digital, a gente aumentou nosso cadastro de pessoas organizadas em listas de transmissão, a gente aumentou nossos cadastros, a gente aumentou a sindicalização, a gente conseguiu falar com mais gente. A nossa assembleia de fechamento de campanha tinha 18 mil pessoas participando. Nós nunca tivemos tanta gente. As assembleias mais importantes nossas, se juntasse a quadra, o Espaço Raca, outro da Caixa, nunca deu 18 mil pessoas. Então, foi muito triste, porque nós perdemos, assim, acho que a perda mais dolorosa mesmo é nosso companheiro Fábio, né, que acho que deixa muita saudade, a gente fala dele, dói no coração, porque é uma pessoa muito querida por todo mundo. Companheiro Fábio Rogério presente. Presente. Era uma pessoa que, com certeza, se viesse aqui, estava, né, muito feliz. Saudades. Que ele sempre... Nossa, muita saudade. Acho que mexeu com todo mundo. Nós também perdemos companheiros na CUT, na FETEC. Mas, assim, para nós aqui, acho que o que Fábio marcou demais, né? E a gente preocupado, né, angustiado. Quando terminou, a gente ainda teve muito cuidado de voltar aos poucos. Aí a gente vinha fazer atividade e aí contaminava uns, todo mundo resguardava. O povo da Caixa, muito sofrimento, porque as agências lotadas, o pessoal naquela angústia, e a gente ia lá, ajudava, e cada vez que você ia numa atividade, depois você tinha que ficar isolado. Foi muito sofrido, né? Mas acho que nós fizemos nosso papel, a gente fez muita ação pela vacina, nós fomos em todos os municípios, em todas as câmaras municipais, falamos com todos os prefeitos, todos os representantes das câmaras pedindo a vacina, fizemos uma audiência pedindo vacina, conseguimos, a Giovana e a Ivane conseguiram lá, né, com o Ministério da Saúde, com um governo que não era pró-trabalhador, que a gente entrasse no rol das categorias que fossem prioridade. A gente fez muita luta, né? A gente conseguiu se reinventar, a gente aprendeu muita coisa. Então, assim, mesmo na desgraça, né? Porque a gente perdeu muitas pessoas, muitos companheiros, muitos bancários, a gente conseguiu se reinventar. Então, é mais uma característica da gente como entidade, como ser político, né? Não eu, você, eu, Edgar, Antônio. A entidade que vai fazer 100 anos, né? A gente está fazendo 100 anos, o ano que vem tem uma série de atividades legais que a gente vai fazer para falar da entidade. Em todos os momentos da nossa história, a gente se reinventou. E na pandemia também. A gente conseguiu colocar 75% da categoria em home office, e a gente foi a primeira categoria que conseguiu regrar o home office, e a primeira categoria que conseguiu colocar em convenção coletiva. Então, a gente pega o limão, faz a limonada, pega o ovo, faz o omelete, faz o negócio. A gente é demais. Aproveitando que... Chegando o nosso centenário, hein, gente? Contagem regressiva. Aproveitando que você falou um pouco das inovações que o sindicato teve que aprender aí durante a pandemia, e também que ano que vem a gente vai fazer 100 anos, minha pergunta é sobre os próximos 100 anos. Como que você imagina, e para quem não sabe, gente, aqui no sindicato, a Neiva, ela é a garota da inovação. Ela gosta de Obrigada inovação. pela garota. Ela gosta da inovação, todos os processos que se modernizam, de algum jeito, ela coloca para rodar aqui dentro. Como que você imagina o sindicato nos próximos anos? Então, você sabe que esse negócio da inovação eu aprendi muito na época que eu estava colocando a faculdade em prática, né? Que eu ainda tenho muita vontade que ela ainda vai ser um grande centro um hub, né? De tecnologia, porque a gente teve muita dificuldade de colocar a faculdade para funcionar, aí vieram os anos Bolsonaro, e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Veio primeiro o Temer, né? Sim. Veio primeiro
o golpe, o Temer, o bolsonarismo, enfim. A gente nem sabia se a gente ia continuar, enquanto muitos sindicatos pensavam se iam continuar sobrevivendo ou não, a gente estava fazendo a resistência e a faculdade está tentando ainda se firmar, né? Mas sempre gostei muito e eu estou muito feliz de estar podendo, no centenário, estar à frente de alguns processos. Eu acho que o sindicato vai continuar na sua trajetória de inovação, porque se a gente olha para em 23, quando 80 e poucos bancários criaram, né, a Associação dos Bancários, em 30, os bancários, eles ficaram em greve porque eles queriam criar um instituto de aposentadoria, né, de pensões, né, e eles conseguiram. Ao longo da história dos bancários, a gente conseguiu criar um monte de coisa, né? A gente conseguiu várias organizações, nós somos hoje a categoria que tem o acordo coletivo de trabalho mais forte do Brasil, né? Porque você tem alguns acordos fortes, mas são de empresas únicas, né? A gente reúne vários bancos privados e públicos num acordo só, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? E os bancos cortando postos de trabalho, diminuindo, terceirizando, quarteirizando, reforma trabalhista tirando emprego e tudo mais, né? Mas eu vejo que é uma categoria que renova muito, que a gente tem muitas ideias para driblar as adversidades, para continuar se organizando. Toda vez que a gente chama reunião aqui para os bancários falarem das dificuldades, vem um montão de ideias de como driblar, de como se organizar, de como enrolar o banqueiro, que eu não posso falar aqui, né? Porque senão, né, já era, tem gente ouvindo, eles estão ouvindo, né? Que eu sei que eles assistem. Então, eu vejo que a gente vai ser nós vamos organizar o ramo financeiro, nós vamos organizar os trabalhadores que estão em outros ramos. Eu acho que a gente vai ampliar, eu acho que nós vamos conseguir trazer mais jovens para fortalecer o sindicato, para dar continuidade a essa luta que a gente faz. Eu acho que nós vamos conseguir defender, sim, os bancos públicos para que se fortaleçam, ainda mais se a gente conseguir eleger o Lula, os deputados e os governadores que a gente precisa eleger, né, para defender as empresas públicas, para que o Brasil seja soberano, para que gere riqueza, invista para mais empresas se fortalecerem no Brasil, industrializarem, a gente criar uma indústria aqui, né, para que os jovens tenham emprego. Então, assim, eu acho que nós vamos crescer. Eu sou muito otimista. Eu sou aquelas que veem o copo meio cheio, mais que meio cheio, sabe? Eu acho que a gente tem um futuro bem grande e a nossa categoria tem história nesses 100 anos, passou por muitas coisas, podia ter, em muitos momentos, sucumbido, porque as transformações tecnológicas, toda vez que vem a transformação, o pessoal fala, os bancários vão acabar. Os bancários vão acabar. Agora acabou os bancários. E eu acho que a gente vai se transformar, né? A gente está vindo aí, a digitalização do trabalho, a financiarização. A gente tem uma discussão muito importante em como você vai regulamentar esse trabalho que é digital. A gente tem uma discussão muito grande que o trabalho está acabando, mas a gente quer discutir a jornada de 4 dias. Por que não? A gente gera tanto lucro, por que a gente não pode ter 4 dias de jornada e ter mais tempo para descanso, para a cultura, para o lazer, enfim. A gente vai vir com essa discussão e essa discussão vai pegar porque as pessoas estão adoecendo muito. E eu estou muito animada. Eu acho que vão ser 100 anos muito vindouros e de muito sucesso, serão extraordinários. O pessoal, então, por que você acha assim que existe esse meio que senso comum de que o sindicalismo, a esquerda, os pensamentos de modo geral são atrasados, se a gente é tão inovador? Eu acho assim, eu fico imaginando assim, eu lembro quando eu fazia os cursos de formação, né, eu já fui da Secretaria de Formação também, eu lembro quando a gente fazia os cursos lá no nível 2, você tem lá, que começa lá com os indígenas lutando, né, os indígenas, os povos africanos. O Marcelo Alves sempre fala, né? O sindicalismo é um espírito, né? Não é aqui o prédio, não é a entidade, o nome do sindicato. É um espírito. Enquanto tiver opressão, vai ter sindicalismo. Porque a gente não como diria o Caetano, a gente nasceu para brilhar, né? A gente nasceu para brilhar, a gente nasceu para ser explorado, para ganhar menos, para ser triste, para ser humilhado, para ser assediado.
Então, se a gente não conseguir mudar esse sistema capitalista que é perverso, que é cruel, a gente vai ter que lutar. E as pessoas vão se rebelar, as pessoas vão se organizar, as pessoas vão vir para pensar formas de como combater isso, de como achar melhores condições de vida, de trabalho. E isso não vai... Essa luta de classe vai ser permanente, né? E o sindicalismo pode mudar o mundo? Ah, pode. Vai mudar. Tá mudando. Acho que já mudou em várias situações. Se a gente pensar que... ontem eu estava na super live lá do Lula, eu vi uma atriz falando que a mãe dela foi a primeira parlamentar de uma cidade pequena, acho que Macaé. E ela dizia que ela ia para a Câmara Municipal com um pinico, dizendo o seguinte: precisa de ter banheiro aqui na Câmara Municipal, né? Porque não tinha mulheres na política. Eu acho que o sindicalismo já mudou bastante coisa. Nós ampliamos demais. Gente, eu estava vendo, em 2009, a gente foi a primeira categoria a colocar os parceiros do mesmo sexo no plano de saúde. E nós estamos falando que hoje, em 2022, né, tem bolsonarista matando as pessoas por causa disso. Tem muita gente que morre por causa disso. Então, muda o mundo, sim. A gente vai estar sempre se confrontando com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. A gente tá lutando contra um poder, um capital, uma força que quer oprimir os trabalhadores, que é muito maior que a gente, mas a nossa força de trabalho, a nossa vontade de ter um mundo livre, de exploração, é muito maior que isso. Eu acho que vai mudar o mundo, sim. Uma hora a gente vai conseguir. Eu também acho. Eu tenho certeza. Senão, se a gente não acreditar nisso, a gente não tem por que levantar da cama e lutar. E eu acho que nós vamos conseguir, sim. Eu acho que cada vez que a gente tem uma conquista, que a gente consegue uma coisa, melhorar uma coisa, e faz o nosso mundo ser melhor, e a gente consegue fazer com que as pessoas vejam isso, a gente está melhorando o mundo. Uma pergunta agora vai ser um pouco exposed. Ai, meu Deus. Quero saber o seguinte, vamos falar de você do passado. Em que ano que você... Uma pergunta 2 em 1. Em que ano que você veio para o sindicato? E eu quero saber um pouquinho da sua vida no banco. O que você fazia antes de virar dirigente? Eu entrei em 2000 no sindicato, no ano de 2000, na gestão de 2000. Eu era caixa. E eu era caixa. Na minha agência, ali na Duque de Caxias, a minha agência tinha 45 caixas. 45 caixas. Gente, a coisa que eu mais gostei quando eu vi a Erika falando do Contravale do Tite, gente, eu amei aquilo. Eu voltei do passado e falei, gente, eu nem lembrava que tinha isso. Hoje a gente visita a agência que tem uma pessoa. A minha agência tinha 45 caixas. Tinha horário das 8 às 14, das 9 às 13, das 10 às 4, das 11 às 5, do meio-dia às 6. Trabalhei em todos esses horários. Quem entrava das 8 às 13, conferia o cheque, sabe? Vocês usaram o cheque? Eu já usei, mas... Hoje em mas dia você já viu, né? Já vi. Mas não sei gente, preencher que vergonha, hoje. gente, pelo amor de Deus. Não vou ter que falar a minha idade, né? Mas tinha cheque, né? Então as pessoas usavam o cheque. Acho que todo mundo tinha... Não sei se tinha cartão de débito, né? Eu entrei no banco em 89. Então a pessoa tinha o cheque, você pegava, tinha compensação, vinha os cheques da compensação de manhã, você pegava os cheques, né? A gente separava os cheques por numeração, os bolinhos de numeração, e aí a gente ia conferindo nos os cartõezinhos com a assinatura do cliente. Com o tempo você já sabia, né? Mais ou menos de cor. Você conferia todos os cheques, conferia a assinatura, aí o pessoal ia conferir numa listagem se tinha saldo. Pegava o cheque, ticava ali. Os que não tinham saldo, você separava para uma lista, porque alguém ia ligar e falar, olha, senhor Edgar, o senhor tem até meio-dia para vir aqui depositar, senão vai devolver seu cheque. Aí, se não viesse, carimbava o cheque e devolvia pro banco. Então, eu já trabalhei nessa parte, ou então eu trabalhava no caixa mesmo, atendendo, pagando recebendo Já teve quebra de caixa? Ixi, nossa, muita. E aí, o que você fazia? Tinha que pegar... Chorava. Não, já fazia rifa. Eu já te contei essa história, que uma vez eu achei eu contei pra você e pra Érica, né? Que eu achei a diferença. Era uma cliente que morava perto lá da minha agência. Eu fui lá na casa dela,
E ela falou assim, I'm so sorry. E eu falei, Deus, um dia vai te... Não falei nada, não, mentira. Mas eu paguei. Aí fazia rifa, não podia. Aí chorava, ficava com raiva. Pensava um Mas dia... pagava? Pagava, nossa, era muito triste. Nossa, olha, quer tristeza no coração. Porque, assim, era aquelas filas enormes. Olha, e aí, assim, todos esses horários, porque tinha muita gente na agência, né? Então, por que tinha a gente da 1 até às 7? Porque você tinha que... As pessoas que fechava 4 horas a agência e ficava aquela galera todinha dentro da agência. Até, tipo, às vezes até 7 horas da noite. E os últimos que ficavam era para fazer a compensação, entregar malote. Então, você é da época que você precisava pegar o cartão e passar num carbono? Pra que isso daí? Pra Pra autenticar? É. Sim. Tinha um... Já vinha no carboninho, né? Que você fazia o depósito, autenticava, aí uma via ia pra lá e uma via você dava pro cliente. Você já viu o Telex? Não, o que é isso? Era mais ou menos... antes do fax, vai. Era você mandava você Uma escrevia mensagem assim, de texto? uma mensagem e ia um Telex. Ia uma... eu vou ter que pedir pra produção ajudar, mostrar pro menino aí, colocar... Não tem como colocar depois pra ele ver o que é? E vão colocar do ladinho, assim. Um Telex. Eu acho que... Eu já operei Telex também. Aí chega, gente. Eu não quero falar da minha idade. Anos. Vamos pensar que eu tenho 100 anos. Eu não tenho 100 anos, gente. Eu entrei no banco, eu tinha 18 anos, por favor. Mas vai passar por tudo, né? Até pelo Telex, até chegar no nosso Sindipod. Ô, Neiva, a gente está entrando aqui perguntando um pouco da sua vida, né? De como você... da sua vida, do seu tempo trabalhando como bancária. Você é uma mulher bancária do Bradesco. E você é mãe do Nicolas, né? Que Sim. é um menino... que é autista, um menino muito Isso. especial, conhecido da gente aqui. Lindo, Conta pra gente como que é essa experiência. E o Nicolas é uma coisa fofa, né? Só quem conhece pra saber. O Nicolas é um menino, um rapaz, né? Ele tem 28 anos. O Nicolas nasceu, eu tinha 22 anos. Eu só fui perceber que ele tinha... hoje a gente fala do espectro autista, né? Uhum. Naquela época que ele nasceu, a gente não tinha muita informação. A internet não era muito veloz naquela época. Acho que, não sei nem se o Google era... Não lembro nem se tinha Google. Mas foi bem complicado para entender o que o Nicolas tinha, porque os sinais são é bem difícil, né? De identificar quando ele é pequenininho, né? O Nicolas começou a falar com um ano e porque ele parou de falar. Ele se desenvolveu muito bem em outras questões, mas eu já logo saquei que tinha alguma coisa diferente. Naquela época, eu não lembro muito bem que feeling que me deu, mas eu comecei a procurar algumas coisas em biblioteca. Percebi que o Nicolas tinha um problema e fui procurar uma associação que chamava Alma, lá no Jardim São Paulo. E eu briguei muito pro Nicolas entrar nessa associação, porque o Nicolas não conseguia diagnóstico. O Nicolas era muito pequenininho, ele já passou por algumas escolas, então ele ficava um pouquinho. Aí as professoras falavam assim, ele não se adapta, volta pra casa. Ele era quietinho, ele era bem fofinho e tal, mas ele não parava, ele era muito imperativo e tal. E aí eu tentei achar um diagnóstico para ele, tentei que alguns médicos me dessem, eu não consegui, eu convenci a diretora da escola a matricular o Nicolas sem diagnóstico. E ele aprendeu muitas coisas lá, se vestia, usar talher. O Nicolas aprendeu, dentro de casa, o Nicolas se comporta totalmente independente, né? Ele tem lá o celular dele, o tablet dele, o computador, a TV, tudo ligado ao mesmo tempo, porque ele é muito antenado. Ele hoje é um menino, ele é um homem, né? Porque, na verdade, ele é um homem. Ele é um garoto, ele é muito grandão, ele é bem gordinho, né? Bem gordão, mas é como se fosse um garoto de, sei lá... Não dá para definir o Nicolas, porque ele é uma criança, mas ele é muito inteligente. O Nicolas não fala, mas ele se comunica muito bem. Ele não se expressa em palavras, mas com a expressão corporal dele, ele consegue determinar tudo o que ele quer e ele consegue comandar minha casa. Eu, meu pai, minha mãe, a Cássia, o Marcos, somos totalmente comandados e a gente só faz o que ele quer.
O Nicolas só gosta de lugar bom, o Nicolas não gosta de boteco, o Nicolas não gosta de lugar, assim, ele gosta de lugar caro, o Nicolas gosta de praia, o Nicolas só gosta de coisa boa. Puxou a mãe nisso, não? Então, o Nicolas puxou a mãe, só que assim, eu me conformo, entendeu? Se eu não tiver, eu não reclamo. O Nicolas, ele entra se a gente estiver entrando num lugar e ele não gostar, ele volta. É o jeito dele, né? E aí a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, não, o Nicolas não é autista, o Nicolas é sem vergonha. Porque não é possível isso. A gente fala, ele tá de sacanagem, acho que ele isso daí não tem nada a ver com o espectro, não, acho que ele tá de putaria com a gente. Não pode falar palavrão, né? Pode, aqui é um espaço livre. Claro, pode. Tá. E se... Mas o Nicolas, assim, eu fico pensando o seguinte, se o Nicolas não existisse na minha vida, eu não sei o que seria da minha vida, porque eu acho que ele é meu alicerce, ele é a coisa que me põe no chão. Assim, a minha vida gira em torno do Nicolas. Se eu não tivesse o Nicolas, eu acho que eu ia ser uma pessoa despirocada no mundo, assim. E assim, um filho, a gente sabe que ele já gera muitos cuidados, né? Uma criança com autismo gera mais cuidados ainda, Nossa, né? Mais atenção muito. ainda. Como que foi para você conciliar a criação do Nicolas com a vida no sindicato? Eu tive muito suporte da minha família, né? Se não fosse o apoio da minha mãe, do meu pai, minha irmã, que é muito coruja, né? Agora meu irmão, ele se separou, mora comigo, mas a minha mãe, se não fosse minha mãe, não teria essa minha aventura sindical. Então, assim, para você ser uma mulher sindicalista, no caso, no meu caso, para eu ter militado no sindicato e ter estado presente em tantas lutas como eu estive, sem o suporte da minha mãe, não teria tido condições. Porque o pai do Nicolas, por exemplo, não segurou o BO, né? A gente foi casado por um tempo, nós nos separamos. Ele sempre que a gente se encontrava, ele pensava, mas ele me perguntava, mas será que ele não melhorou? Será que ele vai melhorar? Ele meio que ficava em negação. E minha mãe me deu todo o suporte. Até hoje, mãe, te amo, você é maravilhosa. E um conselho que você dá para as mães que têm crianças com espectro autista? Olha, é muito complicado, né? Porque, assim, eu não sei nem te dizer que conselho eu dou. Um conselho que eu dou, se cuide, né? Se cuide, porque eu ouço muito assim, as pessoas falam assim pra mim. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, olha, você é uma guerreira, você é fantástica, você tá sempre firme, olha... E não é isso, né? É muito difícil, é muito penoso. Eu sou uma mulher madura, mas eu tinha 22 anos quando o Nicolas nasceu, foi muito complicado. Você questiona muita coisa, é difícil a parte da aceitação, é difícil a parte de você pensar no futuro, é difícil você ficar pensando, tá, e quando eu não estiver mais aqui? Eu acho que essa é a parte mais dolorosa, né? Quem vai ficar... E as pessoas tendem a endeusar, ou a falar, nossa, você é uma super... Não, a pessoa está sofrendo, está triste, é difícil. Apesar disso, são pessoas que querem ter sua vida, querem ter suas particularidades, né? Então, assim, tem que se cuidar, porque ninguém é super-heroína, não é porque você... Esse meu amigo fala assim, você é especial. Se veio pra você é porque você tinha que cuidar. Não, você vai cuidar porque você é mãe, você ama, porque é seu filho e pronto. Mas você precisa se cuidar também. Eu acho que é muito importante que a família toda, se possível, faça uma terapia, vá procurar um apoio, aprenda a cuidar. E, assim, muito amor. Eu lembro que o Nicolas, ele teve uma época que ele era muito agressivo, principalmente na puberdade. Então, para você lidar com isso, você tem que estar muito preparado, porque mexe com a família inteira. Mas quando você tem carinho, quando você demonstra carinho... E o Nicolas era assim, ele te batia e depois ele ia lá e ficava passando a mão em você sabe? Tipo assim, eu não queria fazer isso, sabe? Era como se ele dissesse, desculpa, eu não queria fazer isso. Então, assim, tem que ter muito carinho, muito amor, muita compreensão. Todo dia eu vou lá, dou muito beijo nele. Eu sempre falo pra ele que ele é o mais lindo do mundo, que ele é mais fofo, que ele é mais bonito que o Henrique, que a Alice, que são meus sobrinhos lindos.
E assim... É o Nicolas isso. Paz e Amor agora, e né? O autoestima, Nicolas tá tranquilão autoestima. agora. Então, assim, se Grande cuidem. abraço, Nico. Não entra nessa de que você é super heroína, não. Vai se cuidar, vai procurar ajuda, porque é uma barra. E precisa de ajuda, sim. Precisa de ter apoio da família, dos amigos. Não entra nessa, porque ninguém é esse super-herói, não. Precisa de ajudar mesmo. De ajuda. Vamos entrar um pouco mais na sua vida agora, mas agora a gente vai entrar com as rapidinhas. Ai, meu Deus do céu. Gosta de rapidinhas, Neve? Eu tô preocupada com isso, gente. Vamos ver se vai vir essa que eu tô Eu sei, esperando. você estava tão preocupada com isso, que a gente estava conversando quando a gente convidou Vocês aqui para mudaram. participar do Sindipod, que aí a gente estava conversando, aí você falou, meu Deus do céu, que filme. E aí a gente já começa. Um filme. Eu saí desse... Eu fiquei a semana inteira pensando que filme que eu vou falar, porque os filmes que eu escolhi eram todos, né? Muito bad Muito vibe. cabeça, Não dá, muito- velho. Aí a Érica me disse o seguinte, aquele filme que você assiste quando você tá de pijama. Eu falei, eu nunca tô de pijama. O sindicato... Ó, vou reforçar essa parte. O pessoal fala que sindicalista é preguiçoso. O sindicato, quase, a gente nunca tá descansando, né? Mas, ô Neiva, se for o filme cabeça Mas aí, eu escolhi... o filme pá, Eu pode não mandar. escolhi um filme pai, eu escolhi alguns filmes pás, tá? Tá. Eu lembrei assim, aí eu falei, quais os filmes que eu gostava de ver quando eu não era sindicalista? Aí eu lembrei que antes de eu vir pro sindicato, eu adorava assistir os filmes do Almodóvar. Ah, eu gosto também. E aí eu falei, pô, eu quero rever os filmes do Almodóvar. Eu amava, eu era apaixonada. Dá pra ver tudo de novo, né? Tá no Netflix. Então, eu assisti esses dias, eu assisti Kika, eu assisti Todo sobre mi madre, eu assisti um que chama Tacones Lejanos, de salto alto, né? Aham. Aí eu falei, gente, eu adorava Almodóvar, eu sei, era esse que eu gostava. É dessas, Almodóvar, olha, adoro. Muito e bom eu mesmo. preciso voltar a assistir, gente. O Roma é dele ou do Inharrito? Ai, não lembro, Edgar. Você faz Ah, pergunta não, de cinema Roma aqui. Roma tem é que mais, trazer é um- mais Ó, novo. eu recebi no ponto aqui, brincadeira. O Regis tá me soprando ali, é o Inharrito. Ah, Roma é esse que É um que tá ganhou- na Netflix que ganhou um Oscar, não não foi? sei se ganhou, se concorreu, mas é sobre, acho que é a ditadura no México, No México, sobre né? a perspectiva de uma empregada. Sim. O Almodóvar, ele fala muito, ele traz Nossa. muitas... Recebemos aqui no ponto que estávamos todos errados. Não é Inharrito, não é Almodóvar, é Cuarón. Eu sei que é México É. e é uma empregada. Não, isso E sim. é ditadura. isso sim. E Mas os- assim, tudo diretor bom. Nossa, eu acho assim, os filmes do Almodóvar, eu lembro que eu gostava muito quando eu estudava espanhol, né? E aliás, Eu também. meu primeiro curso de espanhol eu fiz aqui no sindicato. Quando eu era base, bem novinha, eu vim aqui pro sindicato fazer curso de espanhol. Falando No nisso, Centro de secretário-geral Formação... poliglota, né? Centro de Formação Profissional. E aí a gente assistia os filmes do Almodóvar. Eu gostava de assistir para conversar com os colegas. Maravilhoso. Eu sou formado em espanhol também. E Jura? aí o Almodóvar também foi na época Ai, uma gente, febre. Buñuel, maravilhoso. Ah, Buñuel. É que Buñuel já é mais clássico, É, né? é. Já é mais antigo e tal. mas foi uma coisa Mas o assim. Almodóvar que era uma coisa que mudou minha mente. ele questionava também a ditadura do Franco, mas ele colocava um monte de elemento maluco, assim. Adorava. E vou rever agora, graças a vocês que me fizeram pensar quais eram os filmes que eu gostava mais. Agora vamos lá. Falando em Almodóvar, né? Sua cor preferida. Minha cor preferida, eu acho que ultimamente, acho que é rosa. Tô rosa vendo. pink, assim, sabe essa aqui que eu tô usando? A gente tá Percebemos. Acho que é essa. Um lugar. Veio aqui na minha cabeça Porto de Galinhas. Mas eu ia dizer Jericoacoara, eu ia dizer Qual que é a praia do São Nordeste? Paulo, eu ia dizer... Mas veio isso na minha cabeça. Vocês falaram, veio Porto de Galinhas, assim, do nada. Uma personalidade política. Ah, o Lula, né, gente? Não dá, não tem jeito. Pai Eu bom. vou ter que copiar a Ivone, né? Porque, assim, o Lula é a personalidade do século. Ele já foi reconhecido no século passado como um grande estadista pela Time, por outras revistas no mundo. Ganhou 45 títulos honoris causa, antes do golpe na Dilma, antes do lawfare que ele sofreu. E depois de toda essa reviravolta na política brasileira, onde ele se negou
a ir embora do país, se negou a buscar uma embaixada. Ele disse, eu vou provar minha inocência, eu não vou fazer acordo para usar tornozeleira. E aí depois a gente repassa a história do Brasil e vê que tudo que aconteceu desde o golpe era por conta de interesses, né, difusos do que os trabalhadores defendem, do que o Partido dos Trabalhadores defendia, do que ele, a Dilma, do que esse projeto político que a gente defende queria para o Brasil, em contrário a vender a Petrobras, a entregar o pré-sal, a entregar as empresas públicas, a defender interesses de corporações, né, petrolíferas dos Estados Unidos, e enfim. Eu acho que ele é a personalidade mais importante do Brasil, da América Latina, e acho que a Dilma, ela foi uma mulher muito injustiçada, mas desde da adolescência dela, que ela já tinha lutado, saído de um lar burguês para ir se colocar como guerrilheira num momento que o Brasil está enfrentando uma ditadura, ser presa, torturada, entrar na política, virar ministra de Minas e Tecnologia, encontrar pressão, virar presidenta, sofrer um montão de crítica. Enfim, eu acho que essas duas personalidades, gostem, não gostem, os bancários vão reclamar, eu acho, uma parte dos bancários que não gostam, que a gente discuta política, mas é inegável que são duas personalidades incríveis, e o Lula é a personalidade desse século também. Foi do século passado e vai ser desse de novo. Uma música. Ai, meu Deus. Ai, são tantas. Uma música. Ai, tem uma música do Toninho Gerais que eu acho tão linda. Opa. Eu acho que chama... Ai, Totó, você sabe que fala assim... Nós somos feitos um pro outro de encomenda. Sei, é linda essa música. Chave, Toninho Gerais é maravilhoso. Finalmente alguém para falar de samba aqui, ó. É muito bonita essa música mesmo. Essa música é linda, eu amo essa música. Agora, pensando nos ritos e no calendário sindical, qual que é o momento que você menos gosta? O que eu menos gosto? Eu acho menos gosto quando todo mundo sai de férias e começa a usar ar-condicionados todos pifarem e fica todo mundo ligando no sindicato e a gente fica desesperado aqui tentando dar jeito. Exatamente o momento que eu menos gosto também. Uma dica dos sindicalistas tirem férias em janeiro. Mas, gente, não tem como, porque assim, a gente precisa tirar férias uma hora, não é possível, senão a gente enlouquece. Mas assim, janeiro tá um calor danado e começa, e aí eu acho que o banco começa, ele planeja, né? Olha, o sindicato tá de férias, uma parte do sindicato tá em férias. Ou então não dá conta, porque, como eu falei para vocês, são 4.000 locais de trabalho, né? Não tem como. O momento mais legal do calendário? Olha, por mais que eu vi aqui as meninas falando, mas eu gosto da campanha salarial, eu gosto da campanha nacional. Por mais que seja sofrida, por mais que seja... agoniante, porque são muitas reuniões, aí a gente faz as conferências, faz os encontros, a gente faz as assembleias, aí vai para a conferência da FETEC, a conferência da Contraf, aí pode ter greve, não pode ter greve, mas eu acho que é mais eletrizante, é mais legal. Eu gosto. Nossa, quando eu estava na base, que eu estava lá na região paulista, que a gente fazia aquelas greves malucas, né? A gente fazia nossas greves. Eu gostava demais. Tudo bem que agora eu gosto mais porque eu fico só lembrando. Na época era dolorido, mas é muito bom. É muito legal. Eu gosto dessa época. Neiva. Eu gosto, mas eu gosto. Não dá pra entender o sentimento? Dá pra entender a dicotomia, assim? Acho que nesse período aqui de conversa você conseguiu se explicar bem. Neiva, gostou do Sintipod? Eu amei, eu já amava, eu já sou fã de vocês desde antes de começar o programa. Eu amei o Sintipod da Érica, foi maravilhoso. Depois da Ivone, ela falando do esmalte dela, eu falei, já quero comprar aquele esmalte. Eu já quero comprar esmalte igual o da Ivone. E eu acho que vai ser um sucesso, eu estou muito feliz de poder participar. Eu espero que venham muitas personalidades aqui. Eu já dei uma listinha para vocês, né, de pessoas que eu acho que bem legais para vocês conversarem. Eu acho que vai ser um sucesso. Já é um sucesso, né? Vocês têm uma energia muito boa juntos, tá certinho. Eu acho que,
Tem o diretor, né, que fica ali no canto, não quis aparecer, que eu também acho que ele... Eu já tinha falado para ele fazer um programa dele, tinha todo um design lá, que era café com... Boteco sindical, aí ele resolveu ficar atrás das câmeras, mas também acho que tem muito potencial, se de repente ele quiser tirar do papel, acho que também dá. Mas assim, tá de parabéns, eu amei. Todo mundo que eu encontro, que assistiu, só tem elogios para vocês. Acho que a gente vocês acertaram na mão, estão no caminho certo. Parabéns pela iniciativa. Muito bom ouvir isso da nossa secretária-geral. Obrigado. Para finalizar, a gente quer dar uma folha em branco para você, deixar um recado. O recado que você quiser dar para quem está ouvindo, assistindo a gente. Gente, assim, não tenho como não dizer eu não sei quando nós vamos entrar ao ar, né? Eu não sei dizer quando nós vamos entrar ao ar. Pode considerar que a gente vai entrar ao ar antes das eleições. Então, assim, eu não tenho como não deixar um recado para as pessoas que ainda não decidiram em quem votar, que reflitam muito sobre o momento que nós estamos vivendo. A gente passou um período de muito sofrimento. Foram 680 pessoas que morreram, porque, primeiro, o governo federal não se ocupou de comprar os equipamentos, os respiradores, não comprou oxigênio, não preparou as equipes médicas, não procurou a vacina, ao invés de comprar vacina, foi lá tentar negociar propina para poder enriquecer mais a família dele. A gente vê que é um governo despreparado, a gente percebe aí que o Bolsonaro e a sua família têm mais de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Ninguém anda com 6 milhões de reais para comprar uma mansão. Impossível isso, gente. Não tem como explicar uma coisa dessas. Eu acho que se tem gente ainda que tem algum ranço antipetista, tem que fazer uma inflexão para que a gente possa primeiro tirar o Bolsonaro, reconstruir o país e deixar essas rusgas de lado. Eu tenho falado muito para as pessoas. Você imagina um cara que nem o Lula, que passou por um processo de lawfare. Ele foi preso injustamente, ficou 580 dias preso, sem dever nada. E hoje ele está fazendo aliança com muitas das pessoas que participaram dessa armação. Porque ele se coloca como uma pessoa que está acima, ele como ser político, está acima dele como pessoa, né? Salvar o Brasil para ele é mais importante do que reconstruir o Brasil, colocar o Brasil de novo no rumo de desenvolvimento, de democracia, de respeito às instituições, é mais importante do que ter algum tipo de ódio, de vingança. Então, acho que a gente pode fazer isso também, né? Se quem votou no Bolsonaro por engano, agora é hora de votar no Lula, né? Votar 13, votar nos candidatos do PT, do PCdoB, do PSOL, que vão ajudar o Lula a governar, né? Tem uma bancada de deputados federais que vão ajudar ele a reconstruir uma série de leis que foram destruídas. Se a pessoa não quer... isso não me interessa nem para lá, nem para cá. Interessa sim, a gente precisa de ter emprego de qualidade. São 33 milhões de pessoas passando fome. É muita gente morando na rua. Aqui em São Paulo, a gente não consegue andar sem ver pessoas morando na rua. O Haddad, que é 13, precisa de se eleger para, junto com o Lula, fazer essas mexidas. Eu sei que muitos bancários não gostam de ver a gente falando sobre política, mas não tem como não falar. Eu não tenho como dizer para vocês, não, o sindicato não se envolve, a gente não faz nada, o Bolsonaro ganha, vende o Banco do Brasil e todo mundo vai para a rua. Não tem como, não é responsabilidade do sindicato, sabendo o que ele pensa, sabendo o que ele defende, né? Então, a gente tem que sim que decidir, mesmo que seja dolorido, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente tenha votado da outra vez em outra legenda, e mesmo que vocês vão nos cobrar depois, né? Então, acho que tem que votar no Lula, resolver isso no primeiro turno, acabar com esse ciclo de violência e continuar vindo aos comitês de luta, quem está vindo, porque não resolve numa eleição só. O Brasil foi destruído, as políticas que foram destruídas no Brasil foram destruídas para 20 anos, são 20 anos de retrocesso.
E a gente vai ter que participar, o sindicato vai ter que ir em Brasília todo dia. A gente vai ter que estar todo dia lá fazendo, levantando bandeira, fazendo assédio, né? Assédio no sentido de procurar os deputados para eles votarem ou para a gente cobrar deles que não votem em projetos que nos atrapalhem. E a gente tem que fazer isso, gente. É uma questão de cidadania, é uma questão de participar da política, de ser responsável e de não se isentar do seu papel de cidadão autônomo, crítico e dono do seu... cidadão de direito e dono do seu destino. Então, é o meu recado. Eu espero que vocês façam isso e quem não fizer, espero que entenda que o sindicato é uma obrigação de um líder sindical orientar a sua base a fazer isso. Obrigado, Neiva. Obrigada a vocês, Esse gente. foi o Sindipod, mais uma vez aí. Valeu, Edgar. Muito obrigado, Totó. E agradecimento especial à nossa produção, a cargo do senhor Regis Munhoz. Nossos trabalhos Lindo! técnicos, Arthur. Muito obrigado, Arthur. Valeu, Arthur. Gringelock. Com É isso aí, né? produção executiva de Érica de Oliveira. Esse foi o